Bom dia, garotada. Aí do sétimo ano, Escola Mestre Jesus, aqui é o professor Newton e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí de Oriente, né? Na última aula nós falamos a respeito da Índia, né? E agora nessa nós vamos falar de China e Japão. Então creio que a gente vai concluir já nessa aula esse nosso capítulo, certo? Vamos lá, gente. China, dinastias e império. Os primeiros habitantes, aqui do lado tem um mapa, né? Todo esse território aqui, tá? É a China, né? Porém, ela não foi sempre a China, certo? Então a gente vai ver aí como foi se formando, como foi se modelando aí essa república chinesa que nós conhecemos hoje. Não vamos chegar até a parte da república, a gente vai estudar só essa parte de formação mesmo das dinastias, certo? Dinastias são espécies de governos, de famílias que se mantêm no governo, certo? Então vamos lá. Os primeiros habitantes aí chegam e vão se fixar às margens do Rio Amarelo, um dos mais importantes. Vocês já sabem os motivos pelos quais as civilizações, os povos, os grupos humanos da antiguidade se estabeleciam às margens de rios, né? Eu já expliquei, já vimos vários povos, várias sociedades que fizeram a mesma coisa, que nós já explicamos as razões. Lá por volta aí de 2000 anos antes de Cristo, nós vamos ter aí a formação de pequenos reinos, tá? Que eram governados por dinastias. Essas dinastias muitas vezes entravam em conflito por questões territoriais. Então, elas estavam ali disputando por terras. Então, muitas vezes acontecia de uma dinastia fazer guerra contra outro reino de uma outra dinastia, para expansão territorial, para conquistar as terras que tivessem aí, fossem mais férteis, certo? Para expandir o seu domínio, ou até mesmo para dominar outras dinastias, dominar outros reinos, certo? Nós vamos ver as principais dinastias. Lá por volta de 1750 a.C., vamos ter a dinastia Shang, tá? Do imperador Tang, que está ali em cima. Nesse período está aqui, ó, a dinastia Shang. Como eu disse, aqui é toda a China. Porém, a dinastia, deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Cadê o negocinho? Precisa apertar. Deixa eu botar aqui a ponta. Beleza, pronto. É toda a China, a dinastia Shang, né, desculpa, fica nessa parte, nesse território, certo? Durante esse período, os chineses vão praticar o comércio e vão dominar a utilização de bronze, o que é um grande avanço, principalmente para questões militares, né? Fabricação de armas, de escudo, à base do bronze. A sociedade era hierarquizada e estratificada. Hierarquizado significa que a sociedade tinha uma hierarquia, uma ordem de comando, certo? E estratificada significa que ela era dividida. Lembra que quando a gente falou de Índia, a gente falou de uma sociedade que era totalmente dividida, cada um em sua camada? Pois é. Então, a forma de organização na China era semelhante, tá? O tipo de sociedade era semelhante. Não eram as mesmas camadas, não era aquela mesma ideia de Deus e cada camada saiu de uma parte, não. Tá? Mas era uma sociedade dividida, uma sociedade em camadas, certo? Nesse período, nós vamos ter construção de cidades e desenvolvimento da agricultura e pecuária. Chegando na próxima dinastia, aí, no século XVIII a.C., a dinastia Zhou, né? O rei dos Zhou. Nesse período, a gente já vai ter um grande avanço tecnológico na metalurgia, no artesanato e na agricultura. Esse desenvolvimento tecnológico nessas áreas, gente, essa melhoria nas técnicas, na maneira de se fabricar materiais, metais, o próprio artesanato, o aumento da agricultura,
isso vai fazer com que o comércio se fortaleça, porque se você tem mais produtos sendo produzidos, a ideia é que as trocas comerciais elas fiquem mais fortes. Aqui em cima está o mapa, ó. Já pega outro território aqui, é um território maior que esse da dinastia Shang, né? Já pega mais aqui um pouco para baixo, durante a dinastia Zhou. Então as trocas comerciais elas vão ser muito fortes e vamos ter a utilização de moedas feitas de cobre que vão intensificar ainda mais, porque a utilização de moeda tende a facilitar o comércio, certo? Como o comércio estava forte, a utilização da moeda intensificava esse comércio, a gente vai ter uma preocupação muito grande da dinastia em construir e manter estradas. Obviamente, estradas para que esse comércio pudesse fluir, para que as caravanas de comerciantes pudessem chegar a todas as partes do reino. Tá? Século 3 a.C., dinastia Qin. O rei Xin Huangdi. Tá? Nesse período, nós vamos ter uma unificação da China, certo? É o início do período que a gente chama de Império Chinês. Aqui do lado está da dinastia Qin, né? Percebe que já compreende uma parte bem maior. E aqui, ó, gente, isso aqui que vocês estão vendo bem aqui, são as muralhas, a grande muralha da China, certo? Se você der uma pesquisada aí na internet, você vai encontrar alguns desenhos. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês dessa muralha. Muralha essa que tinha como objetivo proteger a China de invasões estrangeiras, de inimigos, né? E a construção dessa grande muralha aí é da dinastia Qin, certo? Inclusive, algumas pessoas dizem, eu não sei ao certo quem que diz, tá? Mas eu já ouvi dizer que dá para ver a construção, a grande muralha, né, do espaço. Como eu nunca fui lá, deve ter batido uma foto de um satélite em que ela aparecia, né? Mas isso demonstra a grandiosidade dessa construção, dessa grande muralha, certo? 206 a.C., presta atenção que as datas elas vão se aproximando do nascimento de Cristo, vão diminuindo, ó, 2000 a.C., 1750 a.C., século 18 a.C., século 3 e agora chegamos em 206 a.C. com a dinastia Han. É nesse período em que o império vai alcançar sua maior extensão. Já é aqui embaixo, ó, dinastia Han, certo? Aqui nós já temos um império com grandes proporções. Então percebe que no decorrer das dinastias a gente meio que teve uma expansão territorial aqui em relação às posses, ao que pertencia ao Império Chinês. E aqui na dinastia Han nós temos a maior extensão desse império. Ah, tio, mas isso aqui também não é China. Mas isso foi depois, estamos falando do período do Império, certo? Foi um período de grande prosperidade e principalmente um período de muito comércio. Rota da Seda. Entre os séculos aí 7 e 10, agora já da era cristã, né, já passamos do nascimento de Cristo, ou seja, entre esses séculos depois de Cristo, nós vamos ter a dinastia Sui e Tang. Nesse período, vamos ter uma grande expansão do comércio, saindo das regiões da China, passando pelas regiões asiáticas, chegando ao Oriente Médio. Muitos produtos que saíram da China depois começaram a ser levados também para a Europa, pelos árabes que dominavam essas rotas comerciais, certo? Século 17 e século 12 e século 14, nós vamos ter os mongóis dominando a China, certo? E aí é interessante, porque os mongóis eram outro povo, certo? E eles passam a dominar a China, e aí nesse período a China vai se tornar uma grande fornecedora de seda e porcelana. Aí que entra a rota da seda, as rotas criadas para transporte da seda, que era um produto caro, extremamente fino,
tá? Assim como a porcelana, favoreceram aí o intercâmbio entre vários lugares, vários reinos, não só da Ásia como do Oriente Médio. Você vai ter nessas rotas, que eu coloquei o mapa aqui para vocês, um grande fluxo de pessoas, de mercadorias, de caravanas que transportavam mercadorias de um lado para o outro, que transportavam muitas vezes mercadorias do Ocidente para o Oriente e do Oriente para o Ocidente. Entre as mercadorias que saíam dessa região da China e que conquistaram, né, a Europa, nós vamos ter o papel, a imprensa. Imprensa era uma máquina que com ela você tipo fazia cópias, mas lá na antiguidade, sem utilização de energia, nada disso, certo? Eu acho que quando a gente falou sobre... Talvez quando a gente tenha falado de... Deixa eu lembrar... Caramba... Reforma e contra-reforma. A gente falou sobre imprensa lá. Inclusive eu coloquei uma imagem para vocês. Certo? Então papel, imprensa, pólvora. Pólvora que depois passou a ser utilizada aí, né? Pelos europeus em suas armas. E o compasso. Foram algumas das invenções aí que saíram da China e que conquistaram, pelas rotas aí comerciais, conquistaram o mundo. Quando se chega no século XIV, os chineses expulsam os mongóis e aí a gente tem a dinastia Ming. Religião na China, com certeza essa primeira religião que a gente vai falar aqui, vocês já viram em alguns filmes. Essa é o taoísmo. Gente, segundo essa religião, existem duas energias fundamentais que estão dentro do ser humano, o Yin e o Yang. E uma forma de ter uma vida plena e tranquila seria o controle, o equilíbrio dessas forças através da meditação. E aqui o símbolo deles, certo? Segundo esse símbolo, dentro de um mesmo ser humano, existe uma parte boa e existe uma parte ruim. Dentro da parte boa também existe um pouco de coisa ruim. E dentro da parte ruim existe um pouco de coisa boa. E esses dois, essa diferença de forças faz a movimentação dos seres humanos. Então, não era para que alguém tivesse uma vida plena, uma vida feliz. Através da meditação pode controlar essas energias e é através dessas energias que você canaliza e pode conseguir algumas coisas, como por exemplo a cura para algumas doenças. Porém, não seria tão fácil assim você conseguir o controle. Muitas vezes, uma força acaba dominando a outra. Então, basicamente, a filosofia do taoísmo parte da questão de controle. Geralmente, quando a gente vê filmes aí orientais que falam, por exemplo, de Kung Fu, como é o Kung Fu Panda, você percebe em muitos deles aqui o Yin e o Yang. Aquele outro desenho é o Avatar, né? Também, o Avatar que eu digo é aquele que tem um rapazinho que controla o vento, controla o ar, a terra e tudo mais. Você também percebe esse símbolo lá. Confucionismo. O confucionismo, gente, foi tratado durante muito tempo como uma religião, mas na verdade é meio que uma filosofia. Porque não existia uma divindade, não existia a ideia de vida após a morte, não existia igrejas, lugares de adoração, nada disso. O que existia, na verdade, era uma ideia de que as pessoas deveriam manter o equilíbrio entre a vida espiritual e a vida terrena. Esse equilíbrio poderia ser conquistado aí através de ensinamentos dos sábios. Então você precisaria estudar aquelas pessoas, aqueles escritos de pessoas consideradas sábias, e através do estudo, da sua inteligência, da sua interpretação, você manteria ou tentaria manter o equilíbrio entre a vida espiritual e a vida terrena,
certo? Essas são as duas principais religiões da China. Em 1513, a gente vai ter os portugueses chegando a Macau, na China, e aí vamos ter o contato entre esses dois povos bem diferentes. Diferente do que aconteceu na Índia, onde os portugueses vão utilizar armas para impor o comércio aos indianos, que deixaram acontecer principalmente porque acreditavam que os portugueses tivessem alguma energia mística, já que eles viam coisas que eles não entendiam. Por exemplo, eles não conheciam pão e vinho. Então, quando eles viam os portugueses se alimentando de pão e vinho, eles pensavam que os portugueses estavam comendo pedra e sangue. Então, essas ideias fizeram com que eles colocassem os portugueses como forças sobrenaturais e acabassem ficando com medo e foram dominados pelos portugueses. Já na China, já foi diferente. Os portugueses tentaram aí a diplomacia, tentaram estabelecer comércio através de acordos de conversa, porém não tiveram muito sucesso, tá? Porque os imperadores chineses não gostaram muito das propostas portuguesas. Porém, mesmo assim, eles começaram a comercializar de forma clandestina com alguns comerciantes chineses, certo? Exercício, página 26, 29 e 33. A gente vai dar continuidade, porque a gente vai falar ainda de Japão, para que a gente possa concluir logo esse conteúdo, tá? Que é só mais uma partezinha que falta aqui. Japão. Bem, os primeiros habitantes do Japão, eles eram povos caçadores e coletores, né? Cultivavam alguns produtos agrícolas, mas basicamente viviam da caça e da coleta. Esses povos vão começar a se organizar em clãs, que eram grupos de famílias, certo? Esses clãs depois vão começar a se unificar, formando o que a gente chama de reinos, certo? Em 676, a gente vai ter a Reforma Taica. O que foi a Reforma Taica? Algumas medidas que tinham a ideia de fortalecer o poder imperial, ou seja, o poder central em relação aos clãs. Existia uma disputa de poder entre os clãs regionais, os grupos familiares que detinham aí o patriarca, que já organizavam a sua sociedade, e o governo imperial. Então, as reformas Taica foram justamente para tentar fortalecer o poder desse imperador e enfraquecer o poder dos clãs. Em 694, nós temos a formação, a criação da primeira grande cidade japonesa, chamada Nara. Já no século 8, vamos ter o imperador Kamu. No século 9, o Japão volta ao feudalismo, ou seja, se a gente fala que o Japão voltou ao feudalismo, então a ideia de que se enfraqueceram por disputas por poder, o império acabou se enfraquecendo e se dividindo em feudos. Os senhores feudais eram os grandes proprietários de terra, que eram chamados de shoguns, que eram os mais ricos, eram os nobres. Está aqui a representação de um shogun. E esses shoguns, eles tinham um grande número de servos que trabalhavam para eles e que lhes devia obediência. Para assegurar aí o território, o feudo, a proteção do feudo, eles se utilizavam dos chamados samurais, tá? Eram justamente os guerreiros que deveriam proteger as terras dos shoguns. Mais uma vez, você vai ter os shoguns buscando se expandir. Então, nós vamos ter um período de grande instabilidade. Por que instabilidade? Porque muitos shoguns faziam guerras com outros shoguns, utilizando aí os seus samurais e tentando controlar outros feudos ou aumentar os seus feudos. Então, por isso, durante esse período, nós vamos ter uma grande instabilidade de governo no Japão, certo? Só no século XVI é que a gente vai ter a pacificação, e aí nós vamos ter a liderança do Tokugawa. Então é esse camarada que consegue pacificar os shoguns, consegue pacificar aí os senhores feudais
E aí a gente já passa o Japão a ter um período de estabilidade política. Contato entre portugueses e o Japão. Bem, gente, em 1543 nós vamos ter os portugueses chegando pela primeira vez ao Japão. Isso, para alguns historiadores, foi um acidente. Ocorreu uma tempestade e aí eles acabaram perdendo o rumo e chegando ao arquipélago japonês. Quando eles chegaram lá, o território estava dividido por conflito entre os nobres, ou seja, foi antes desse período de pacificação, certo? Então o território aí estava em batalhas ocorrendo entre os shoguns, e aí eles aproveitaram que não existia um governo central, que os shoguns estavam mais preocupados em ganhar poder e território, e acabaram se estabelecendo na região como comerciantes, e durante muito tempo eles foram os principais comerciantes do Japão, inclusive trocando mercadorias japonesas por mercadorias chinesas e levando essas mercadorias chinesas para serem vendidas no próprio Japão. Porém, com o tempo, os portugueses decidiram aí catequizar, converter os povos locais, e aí causou um grande problema. Os Xangôs não aceitaram essa catequização e acabou havendo um conflito entre os senhores feudais e os portugueses, que foram expulsos do Japão no século XVII. Certo? Fica aí mais essas duas páginas. Então eu já havia falado para vocês o exercício da página 26, 29 e 33. E para finalizar o capítulo, fica o exercício 35 e 36. Fiquem com Deus. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só entrar em contato.